Olá, amigos e amigas, começando aqui o nosso curso preparatório para a prática em Direito Tributário na segunda fase do Exame da Ordem. Nós estamos então na aula número 1 e na aula número 1 nós vamos começar um exercício de estudo de caso. Como a gente mostrou para vocês na aula de apresentação do curso, nós vamos ter dois tipos de exercício, aliás, três tipos de exercícios, né? Um deles é pegar uma situação problema, normalmente baseada em questões de concursos anteriores da OAB, de exames de ordem anteriores, e nós vamos estudar o caso. Estudar o caso significa analisar a situação que foi posta, descobrir qual é a peça processual cabível e analisar todos os aspectos jurídicos que dizem respeito à questão processual e material. Ou seja, nós vamos identificar a questão material e vamos também pontuar quais são os elementos processuais importantes que precisam ser ressaltados. Então, nós não vamos, nesta aula de hoje, elaborar a peça propriamente dita. Isso vai ficar para a aula número 2, quando nós vamos pegar o resultado desse nosso estudo de casos agora nesta aula e vamos, com esses resultados, nós vamos produzir aqui uma sugestão de peça processual, certo? Que é para justamente inspirar você a fazer a sua própria peça. Pois bem, aqui a questão que eu trago aqui é de um exame de ordem anterior, recente, né? Relativamente recente, e essa questão, ela versou sobre um tema que cai muito nas provas da OAB. Ele tinha ficado aí durante algum tempo afastado, né? E agora esse tema voltou com tudo aí, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no enunciado da questão e depois a gente passa para a análise dos pontos mais importantes. Então veja bem, a questão aqui coloca que a União, por não ter recursos suficientes para cobrir despesas referentes a investimento público urgente de relevante interesse nacional, então vamos aqui realçar esse aspecto, né? Investimento público urgente e de relevante interesse nacional. E aqui nós falamos da União. Ela instituiu, por meio de lei ordinária, número 1234, publicada em 1º de janeiro de 2014, um empréstimo compulsório, ok? O fato gerador do citado empréstimo compulsório é a propriedade de imóveis rurais, e o tributo somente será devido de maio a dezembro de 2014. Note bem o detalhe. A lei foi publicada em 1º de janeiro e já está cobrando em maio a dezembro, ou seja, no mesmo ano da publicação da lei, já se está exigindo o tributo em questão aqui, que é o empréstimo compulsório, tá ok? Bom, prosseguindo aqui com a leitura do enunciado, veja o que ele diz mais. O Caio é um proprietário de imóvel rural situado no estado X e, após receber a notificação do lançamento do crédito tributário referente ao empréstimo compulsório dos meses de maio a dezembro de 2014, realiza o pagamento do tributo cobrado, ok? Então ele fez já o pagamento, né? Posteriormente, tendo em vista notícias veiculadas a respeito da possibilidade deste pagamento ter sido indevido, Caio decide procurá-lo ou procurá-la com o objetivo de obter a restituição dos valores pagos indevidamente. Na qualidade de advogado ou advogada de Caio, redija a medida judicial adequada para reaver em pecúnia e não por meio de compensação os pagamentos efetuados. E o valor da questão lá na prova real era de 5 pontos, como aliás é comum, porque aqui essa questão que nós examinamos era uma questão de peça processual. Então isso é normal, né, você ter um enunciado desses e o valor da questão ser 5 pontos. Pois bem, aqui nós temos então uma situação que versa sobre o tema empréstimos compulsórios. É um tema que ele pode estar colacionado dentro da matéria de competência tributária e também de espécies tributárias, né? É um tema que cai muito em provas, ficou ausente dos exames de alguns exames de ordem, mas ele é um tema que vira e mexe, ele pode aparecer sim, por isso é muito importante conhecer os pormenores a respeito disso.
Bem, quem trata do empréstimo compulsório na Constituição Federal é o artigo 148. O artigo 148, ele estabelece alguns requisitos necessários para que o empréstimo compulsório possa ser instituído, tá? Então eu vou anotar aqui junto com vocês os primeiros elementos materiais que nós vamos precisar, que são os seguintes. Em relação ao empréstimo compulsório, então, nós temos uma primeira disciplina que é estabelecida no artigo 148 da Constituição. Esse artigo 148, ele faz em síntese as seguintes exigências. Primeiro, ele estabelece que a instituição deste empréstimo compulsório é feito por lei complementar, tá ok? Não pode usar lei ordinária e nem pode usar medida provisória para empréstimo compulsório. Outra coisa que o artigo 148 estabelece em relação aos empréstimos compulsórios, no caso do investimento público urgente e de relevante interesse nacional, ou seja, investimento público urgente e de relevante interesse nacional, ou seja, o IPURIM, né, que é um tipo de justificativa para a instituição do empréstimo compulsório. Porque o empréstimo compulsório, ele pode ser criado em 3 situações. Você pode criar um empréstimo compulsório para conseguir recursos para investir em guerras ou iminência de guerra. Uma segunda situação é para investimento em calamidades públicas, né, para resolver problemas de calamidades públicas, como, por exemplo, abrigar pessoas ou cuidar de pessoas que foram vitimadas por um determinado tipo de ocorrência, um furacão, um terremoto, etc. E a terceira situação é o IPURIM, que é o investimento público urgente e de relevante interesse nacional. Por exemplo, pode ser o caso da construção de uma nova usina hidrelétrica muito grande, que vai abastecer uma grande quantidade de regiões do país. Poderia ser também o exemplo de uma grande ferrovia, uma ferrovia nacional ou transregional, transestadual, né? Um outro exemplo, a realização de um mega evento esportivo, também poderia ser um IPURIM, né? Então o IPURIM, ele é uma das situações que autorizam a criação do empréstimo compulsório. Mas o IPURIM, ele tem um pormenor aí, tá? O IPURIM, ele se submete às anterioridades, tanto a anterioridade de exercício, né? Especialmente a de exercício, que é aquela norma da Constituição Federal que exige que para instituir um tributo novo é preciso aguardar o ano seguinte em relação à publicação da lei. No caso que nós temos aqui, não foi observada esta regra, né? Então esse é um outro elemento que nós podemos utilizar na nossa futura peça. Tratando-se de um empréstimo compulsório do tipo IPURIM, e é claro que na tua peça você não vai colocar IPURIM, isso aqui é um recurso que eu utilizo para você facilitar a memorização, só isso, né? Mas na prova você tem que escrever realmente, né, da forma correta. Então, investimento público urgente e de relevante interesse nacional. Esse tipo de empréstimo compulsório, ele vai poder ser cobrado só no ano seguinte à data em que a lei foi publicada. E a lei tem que ser uma lei complementar, tá bom? Outra coisa ainda que a gente deve registrar aqui é que é obrigatório a devolução integral do valor cobrado. Ou seja, a União está emprestando, ela não está cobrando efetivamente, ela está emprestando apenas o dinheiro, né? Então ela vai pegar esse dinheiro do contribuinte, vai usar esse dinheiro e depois devolverá esse dinheiro num determinado prazo. E claro, desde que a cobrança tenha sido válida, porque se ela não foi válida, aí a restituição do tributo cabe antecipadamente, cabe anteriormente, né? Esse é outro detalhe importante aqui para nós registrarmos, né? No caso de indébito, o que é um indébito, né? É a cobrança indevida do empréstimo compulsório. Tá certo? Porque
eu posso ter um empréstimo compulsório que é válido. Ou seja, ele foi instituído de acordo com os parâmetros constitucionais, ele foi utilizado o tipo de lei correto, foram observados os prazos de anterioridade, os prazos de vigência, enfim, não há nenhuma irregularidade formal ou material. Mesmo assim, o dinheiro cobrado será restituído numa determinada data. O empréstimo compulsório de todos os tributos é o único que comporta restituição integral do que não é em débito. Nos outros casos de impostos, taxas, só cabe restituição integral quando é em débito. E no caso do empréstimo compulsório, há duas formas de restituição. Você pode ter quando o empréstimo compulsório teve alguma invalidade formal ou material ou ambas, que isso seria um indébito, e ainda ele vai restituir também quando não há o indébito, quando a cobrança foi válida, né? O empréstimo compulsório, portanto, ele tem as duas alternativas de restituição, que devem ser especificadas aí na sua peça, né? Então, esses os pontos mais relevantes, ao meu ver, na análise dos empréstimos compulsórios. E tem um detalhe aqui, né? De acordo com a jurisprudência, no caso de indébito ou cobrança indevida, a restituição só cabe em dinheiro. Só cabe em dinheiro, não cabe restituição em compensação, tá? Normalmente, um tributo cobrado indevidamente, num outro caso que não fosse esse, o contribuinte teria a opção, a seu critério, de receber em dinheiro ou de compensar. O empréstimo compulsório, por conta da construção jurisprudencial típica dele, ele comporta apenas a restituição na mesma espécie que ele foi cobrado. Se ele foi cobrado em dinheiro, então o contribuinte vai receber em dinheiro. Ele não vai receber isso, né, não pode ser obrigado a receber na forma de créditos. Aliás, nos outros tributos também não, né? Porque a opção é do próprio contribuinte, como estabelece, aliás, a súmula do STJ, já que até consolidou essa matéria especificamente. Então, veja que esses pontos aqui que nós ressaltamos já são elementos importantes aqui a serem ressaltados. Porque lá no nosso problema, primeiramente, você nota aqui que ele fala da constituição ou da instituição do tributo por intermédio de lei ordinária. Ó, isso aqui já está diferente ou está errado, né? Está errada esta disposição. Por quê? Porque o empréstimo compulsório, para ser instituído, ele exige necessariamente lei complementar. Então, esse é um primeiro ponto que você já pode atacar na sua peça. Foi utilizado lei ordinária quando deveria, na verdade, ser utilizada a lei complementar. Então, há uma inconstitucionalidade formal aqui nesse empréstimo compulsório. Só isso já caracteriza o indébito e já permite ao Caio, que é o contribuinte, reivindicar a restituição desse tributo aí, desse empréstimo compulsório. Um outro problema também que nós podemos registrar aqui é a data, né? Porque, veja, foi publicada a lei em 1º de janeiro e a cobrança já aconteceu de maio a dezembro. Veja, tudo em 2014. A publicação e a cobrança foi no mesmo ano. Só que, como a gente registrou aqui, o IPURIM, ele exige o respeito às anterioridades, especialmente a anterioridade de exercício. Isso significa que a cobrança, ou seja, isso aqui é igual a que a cobrança do empréstimo compulsório só no ano seguinte à publicação, ou seja, só em 2015 em diante. Só que a cobrança já aconteceu em 2014 mesmo, segundo o problema apontou para nós. Então veja que aqui há uma outra inconstitucionalidade que está presente, que você pode e deve atacar na sua peça também. A questão do princípio da anterioridade de exercício, que não foi observado. Tudo bem? Quanto à obrigação de devolução, né? Aí isso é a razão de pedir, ou seja, ele está pedindo exatamente a restituição integral do tributo porque aconteceu um indébito. Por que aconteceu um indébito? Porque houve duas inconstitucionalidades na cobrança desse tributo aí. Então, aí vai haver a possibilidade, portanto,
da restituição na forma de indébito. Sendo restituição na forma de indébito, o pedido da sua peça tem que ser no sentido de restituir esta quantia, e aí detalhe, tem que restituir por intermédio do regime dos precatórios, porque nós estamos falando aqui de união. Então, união é condenada e paga na forma de precatório ou requisição de pequeno valor. A união não pode ser condenada a pagar imediatamente a quantia ou ter os seus bens penhorados. Os bens da união são impenhoráveis. O artigo 100 da Constituição Federal estabelece o regime dos precatórios. Então, aqui o pedido da petição tem que ser no sentido de que a restituição se faça por intermédio de precatório ou requisição de pequeno valor. Vai depender do montante de dinheiro que está sendo colocado. Como você não tem esse dado aqui, então você coloca os dois, coloca precatório barra requisição de pequeno valor. Embora no gabarito oficial da OAB desta prova não foi pedido isso daí, mas numa petição que nós vamos elaborar, para ser uma petição realmente correta, completa, o negócio é pedir mesmo a restituição por intermédio de precatório ou requisição de pequeno valor. Porque como a causa é contra a União, e aí nesse caso a União é um ente de direito público, aí aplica-se o regime dos precatórios, né, que é a forma de pagamento que não vai permitir a penhora de bens e o rito de execução que o CPC estabelece. Aliás, o CPC de 2015, ele é bastante claro em separar a execução de sentença contra partes comuns, partes particulares, e contra entes da administração pública, que é a União, Estados, municípios, Distrito Federal, suas respectivas autarquias e fundações públicas. Esse é um outro elemento também que pode ser ressaltado aqui, tá bom? Então veja, aqui no estudo de caso a gente tem que pontuar os elementos que não podem ser esquecidos, tá certo? Agora chegou a hora de nós estudarmos e refletirmos acerca de que peça processual, que medida judicial que você deve trabalhar aqui. Porque medidas judiciais tributárias existem muitas. Existe a ação anulatória, por exemplo, ele falou de lançamento aqui, né? Existe a ação de repetição de indébito tributário, existe a ação de mandado de segurança, existe os embargos à execução fiscal, a exceção de pré-executividade. A questão é saber aqui qual delas, porque aqui é um ponto muito importante. Se você erra a peça, você vai perder a questão. Praticamente, olha, errar a peça é o erro mais grosseiro, mais grave que você pode cometer, né? Você perde a prova, é simples assim. Você perde a prova, a questão fica praticamente anulada, ele vai descontar um monte de ponto se você errar a peça. E quase nunca mesmo, o examinador te dá a peça que você tem que fazer. Você que tem que olhar para o caso e analisar qual é a peça. E isso, infelizmente, é tipo diagnóstico de médico. Você tem que ir por exclusão, certo? Você tem que ir analisando. Você tem que ver ali os sintomas do paciente e diz, bom, isso aqui pode ser a doença tal, pode ser... Você já viu o seriado do House? É a mesma coisa. Ele vai tentando lá até que ele descobre qual é a doença efetivamente, né? Aqui nós estamos fazendo um estudo de caso. O que é um estudo de caso? É exatamente para ver os sintomas do paciente. O que o paciente está falando? Olha, eu estou com dor aqui no dedão, né? Não estou conseguindo urinar, o meu pinto não sobe mais, a pipa do vovô não sobe mais. Quer dizer, ele está contando para você os problemas que ele está passando. E você, como médico ou como futuro advogado e advogada, né? Guardadas as devidas proporções, vai examinar o caso e vai decidir a peça. Tá, aí você diz, pô, mas isso é só no exame de ordem? Não, isso é na vida inteira, meu amigo, minha amiga. Você como advogado, você como advogada, você vai ter que fazer isso para o resto da sua vida. O trabalho do advogado é esse. O cliente chega no teu escritório, ele traz o problema dele, ele não sabe, nem tem obrigação de saber qual é a peça cabível. É o advogado que vai analisar, assim como o médico vai analisar qual é o tratamento adequado, o advogado vai analisar
qual é a peça adequada, porque a peça adequada é o tratamento, é como se fosse o remédio que vai ser dado para o paciente para ele melhorar, certo? Então aqui nós temos que decidir agora qual é a peça. Nós temos, em relação à peça processual, né, qual é a peça cabível aqui? A pergunta é essa, né? Então nós temos que colocar aqui algumas possibilidades. Ele fala, por exemplo, aqui da notificação de lançamento, né? Ele diz aqui, olha, que o Caio, né, recebeu uma notificação de lançamento. Então ele diz que há um lançamento já desse empréstimo compulsório. Então uma das primeiras cogitações que nós poderíamos fazer seria uma ação anulatória. Será que é uma ação anulatória de débito tributário, uma ação anulatória de lançamento? Essa é a pergunta que nós temos que refletir agora. Bom, para ser uma ação anulatória, primeiro, tem que ter notificação de lançamento. Isso a gente viu que tem. Segundo, uma ação anulatória, ela pressupõe que o contribuinte não tenha pago o tributo ainda. Ou seja, a ação anulatória, ela se aplica para aqueles casos em que o contribuinte já notificado discorda daquela cobrança e não quer ir para a via administrativa. Então ele entra com uma ação anulatória de débito fiscal exatamente para não ter que pagar o tributo. Embora não seja obrigatório, porque pode também acontecer quando ele já pagou, né? Mas nesse caso a ação anulatória pura, ela não é a mais adequada. Porque a questão aqui não é anular o crédito, o que ele está pretendendo é a restituição, certo? Então a restituição não é, veja bem, a restituição não é pedido típico de anulatória. Numa anulatória, o pedido típico é para anular o lançamento, certo? A restituição, no caso, ele seria um reflexo disso. Então, para você fazer uma ação anulatória, você teria que acumular um pedido de repetição, né? E para que fazer isso, você já pode ir direto. Você não precisa, na verdade, anular o lançamento para você pedir de volta. Você pede uma ação de repetição de indébito mesmo. Então, a ação de repetição de indébito, né? Indébito. A ação de repetição de indébito, ela serve para restituir tributo indevido. Ora, o que esse contribuinte quer, afinal de contas, né? Ele quer, né? Tendo em vista notícias, o Caio decide procurá-lo com o objetivo de pedir a restituição. Ele não quer anular o lançamento. Ele quer restituir o tributo que ele pagou. Então, a ação mais adequada, aquela que é o remédio mais adequado para isso, é a ação de repetição de indébito, que é uma ação que tramita no procedimento comum, né? Então ela é uma ação de conhecimento, aonde vai ter uma petição inicial sujeita aos requisitos da petição inicial previstos no Código de Processo Civil de 2015. Então a petição não pode ser inepta, ela tem que ter os requisitos necessários para poder ser estabelecida. Pois bem, então agora que nós decidimos qual é a peça mais adequada, então agora vamos montar o esqueleto dessa peça aqui para você acompanhar, tá? Então veja bem, a peça eleita aqui é uma petição inicial de ação de repetição de indébito tributário, ok? Então a primeira coisa que nós temos que colocar é o endereçamento da petição, que é aquela parte que vem em cima, falando excelentíssimo senhor doutor juiz, blá blá blá, tá? Nós temos duas possibilidades aqui. Nós podemos endereçar essa petição para a Justiça Federal e nós podemos endereçar essa petição para a Justiça Estadual. Se for para a Justiça Federal, o mais correto é dizer excelentíssimo senhor doutor juiz da Vara Federal desta seção judiciária ou desta subseção judiciária, certo? Agora, se for para a Justiça Estadual, aí excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Civil ou então da Vara de Fazenda Pública desta comarca. Veja que na Justiça Federal se fala de seção judiciária ou subseção judiciária, e na Justiça Estadual se fala de vara civil ou vara de fazenda pública. A FGV ela aceita as duas, tá? Você pode colocar qualquer uma das duas.
E ao invés de falar de seção, que é a designação de região, né? Você fala de comarca na Justiça Estadual. Bom, qual é o critério para matar a charada? A União é parte no feito, nesse caso? Sim, ela é parte no feito, porque empréstimo compulsório é cobrado pela União. Então aqui nós temos que endereçar para a Justiça Federal. Justiça Federal, ou seja, nós vamos falar de juiz federal ou vara federal e vamos falar de seção judiciária ou subseção judiciária. E não se fala aqui, portanto, de comarca, não se fala de vara de fazenda pública, porque isso não são designações típicas da Justiça Federal. Tudo bem? Pois bem, então Justiça Federal, endereçamento. Primeiro detalhe, quando a gente for na aula que vem, nós já vamos escrever isso para vocês. Segunda parte de uma petição inicial, qualificação das partes, tá? Qualificação das partes, você tem que colocar primeiro o autor, que o autor é o Caio. E o réu aqui, o réu, pessoal, é a União, através da sua Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Porque a União ela é representada judicialmente por 4 procuradorias diferentes. Quando se trata de matéria tributária, é a PGFN que representa normalmente. A maior parte, 99% dos assuntos tributários da União estão na competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, a União, através de sua Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, jamais colocar autoridade impetrada, porque isso é típico de mandado de segurança e não de ação de repetição de indébito. Tudo bem? Na aula que vem a gente vai escrever isso e aí você vai ter uma noção melhor, né, a respeito de como fazer essa qualificação. Bom, depois da qualificação, a exposição dos fatos, né? Então, repete o enunciado com uma linguagem típica, né, de petição. Aí vem a parte do direito, né, a parte do direito, né, os pontos levantados acima, que aí vão ser colocados, né, e a parte do pedido aqui no caso, né. Você ainda teria numa petição inicial normal a parte das chamadas tutelas de urgência, mas na ação de repetição de indébito, segundo a jurisprudência, não cabe repetição de indébito em tutela. Cabe sim, se fosse o caso de não ter pago ainda o tributo, para pedir para fazer o depósito desse tributo ou então para suspender a exigibilidade do tributo, né? Então aqui, na verdade, não cabe pedir tutela de urgência, porque se o tributo já está pago, não tem que suspender a exigibilidade. E também não cabe a repetição do indébito liminarmente, né? Seria necessário, portanto, que houvesse alguma coisa para dar em tutela, e não tem aqui. Então, a tutela a gente pula, né? Nesse caso, vamos apenas colocar aqui para dizer que não tem no caso concreto, em razão das circunstâncias próprias, né? A parte do pedido, pessoal, numa repetição de indébito é preciso lembrar do seguinte: o pedido, pela técnica que eu advogo, que eu uso, ele vai pela ordem cronológica crescente daquilo que você quer que aconteça. Tudo bem? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: primeiro você vai pedir aquilo que você quer que o juiz dê primeiro e depois, na sequência, o que você quer que ele dê depois. Então, você meio que vai fazer uma previsão do futuro do processo, só que puxando a sardinha para o lado do seu cliente. No caso, o seu cliente é o Caio. Então, primeiramente, o que você quer que o juiz faça? Você quer que o juiz receba a petição inicial e a processe regularmente, ou seja, que ele não a considere inepta. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que caberia, tutela, né? Deferir a tutela. Só que tutela, nesse caso, não tem. Então, isso aqui você pula. Tá? Não vai pedir tutela, porque não há como pedir a tutela nesse caso. Bom, depois da tutela, o que viria? Citar, porque numa ação de repetição de indébito não cabe pedir para intimar o réu. Cabe a citação do réu, que o CPC estabelece hoje num prazo de 30 dias. Então, essa é o cabimento, ou melhor, no caso da União é contado em dobro, por isso que é 30 dias, né? Então, pede para citar a União para contestar a ação, né?
tá ok? Depois de citar a união, né? Deferir produção de provas, se houverem, né? E ao final, julgar procedente o pedido para, né? Declarar a inconstitucionalidade do tributo, condenar a União a restituir o indébito por precatório ou RPV, ok? O que couber, né, no caso. E também condenar, e essa é uma parte muito importante, as custas e honorários na forma do CPC de 2015, certo? Aí tem que colocar o que mais aqui? Valor da causa. Ao final vem valor da causa, porque é uma petição inicial, tá? Valor da causa, pessoal, nunca colocar um número exato. Você coloca uma coisa assim como se fosse um campo de formulário. Então você pode colocar XXX, você pode colocar pontinhos, mas não coloca um número exato, tá? A não ser que o problema tenha te dado o dado. Aí você repete o que foi dado no problema. Porque existe um problema aqui, o examinador, ele não quer que você identifique a sua prova, certo? Então qualquer dado, qualquer informação particular que você colocar na prova, um número específico ou coisa assim, o examinador pode desconfiar que você está de tramóia com alguém da banca, tá? Para o cara identificar a tua prova e te dar nota boa, porque já está combinado assim, né? Então não identifique, não coloque o seu nome, coloque sempre termos genéricos assim, né? Uma vez feito isso, aí vem a parte final ali. Nesses termos pede deferimento, né? Cidade, data, advogado e OAB. Essa aqui é a estrutura central, portanto, de uma petição de ação de repetição de indébito. Valeu? Bom, isso então é a parte do estudo de caso. Agora, na aula que vem, nós vamos pegar o resultado desse estudo de caso e vamos elaborar ao vivo e a cores um texto para que você possa se inspirar na sua elaboração da sua petição. Isso não impede agora que, terminada a aula, você mesmo tente fazer a sua petição. Pegue um caderno, uma folha ao maço ou coisa assim e tente redigir a sua própria petição de repetição de indébito. A gente vai fazer uma também na aula número 2 daqui a pouquinho. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado da primeira aula e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.